Primeiro ponto é por que os economistas divergem. Se todos os economistas fossem colocados lado a lado, não chegariam a nenhuma conclusão. Esse gracejo de George Bernard Shaw é revelador. Os economistas, como um grupo, são criticados por dar conselhos conflitantes aos formuladores de políticas. O presidente Ronald Reagan uma vez brincou ao dizer que se o jogo Trivial Pursuit, ou como diz a nota do rodapé aí, trata-se de um jogo de perguntas e respostas semelhante ao nosso Master, tivesse sido criado por economistas, teria 100 perguntas e 3.000 respostas. Claro que uma brincadeira assim, bem realista. Por que os economistas aparecem de modo tão frequente dando conselhos conflitantes aos formuladores de políticas? Portanto, há dois motivos. Há dois motivos básicos. Os economistas podem discordar quanto à validade de teorias positivas alternativas sobre o funcionamento do mundo. E os economistas podem ter valores diferentes. Então eu posso discordar de uma teoria. Por exemplo, eu não acredito que a teoria neoliberal seja uma boa teoria para a condução de uma política econômica. Mas os economistas também podem discordar por conta dos valores diferentes. E, portanto, visões normativas diferentes sobre que políticas devem ser realizadas. Então, eu não concordo com a teoria das políticas neoliberais, porque o meu valor como economista é ser um economista social. Eu acho que as políticas neoliberais criam consequências sociais às populações muito graves. Levam sociedades à pobreza, aumentam a desigualdade, criam um ambiente de incertezas a questões que são importantes hoje na vida de qualquer cidadão em qualquer país. Saúde, educação, bem-estar social, direitos previdenciários e assim por diante. Então veja que os valores são diferentes. Talvez um economista que tenha valores muito mais antenados à geração de riqueza, ele vai concordar com políticas que favoreçam muito mais e teorias que favoreçam muito mais a geração de riqueza. E por isso que é difícil e é complexo o estudo da economia. Então veja lá, divergências quanto ao julgamento científico. Há muitos séculos os astrônomos debatiam se a Terra ou o Sol seriam o centro do sistema solar. Mais recentemente, os meteorologistas têm discutido se a Terra está passando por um aquecimento global e, em caso positivo, por quê? A ciência é a busca pela compreensão do mundo que nos cerca. Não é de surpreender que, à medida que a busca continua, os cientistas podem divergir quanto à direção em que a verdade se encontra. Os economistas frequentemente divergem pelo mesmo motivo. A economia é uma ciência jovem e ainda há muito a aprender. Os economistas às vezes divergem porque têm palpites diferentes sobre a validade de teorias alternativas ou sobre o tamanho de parâmetros importantes que avaliam como as variáveis econômicas estão relacionadas. Por exemplo, os economistas divergem quanto a se o governo deveria cobrar impostos sobre a renda das famílias ou sobre seu consumo. Os que defendem a mudança do atual imposto de renda para um imposto sobre o consumo acreditam que a mudança incentivará as famílias a poupar mais, porque a renda poupada seria isenta de impostos. Poupanças maiores, por sua vez, liberariam os recursos para o acúmulo de capital e levariam a um rápido crescimento da produtividade dos padrões de vida. Os que defendem a tributação sobre a renda corrente acreditam que a poupança das famílias não responderia muito à mudança nas leis tributárias. Esses dois grupos de economistas têm diferentes opiniões normativas sobre o sistema tributário, porque têm diferentes opiniões positivas a respeito do grau de resposta da poupança aos incentivos tributários. Então veja, grupos de economistas que têm opiniões normativas diferentes. Então, de como deveria ser. Porque justamente eles diferem de opiniões positivas, ou seja, se eu já tenho diferenças nas opiniões positivas naquilo que é, quanto mais naquilo que deveria ser, ou seja,
O ponto de largada da análise do julgamento científico, ele na economia ele é diferente. Então, um economista ele vai partir de uma reflexão teórica A para chegar a uma opinião normativa B. E um outro economista vai sair de uma teoria C para encontrar uma opinião normativa D. Então, essa é a complexidade da economia. Uma divergência quanto ao julgamento científico que já produz aí uma complexidade de discussões gigantescas e que fazem, portanto, a economia ser uma ciência extremamente complexa, extremamente desafiadora. Olha lá agora, divergências quanto aos valores é um outro problema. Então veja, vamos supor que o Pedro e o Paulo retirem a mesma quantidade de água do poço de sua cidade. Para pagar pela manutenção do poço, a cidade cobra um imposto de seus moradores. Pedro tem uma renda de 100 mil e é taxado em 10 mil, ou 10% de sua renda. Paulo tem uma renda de 20 mil e é taxado em 4 mil, ou 20% da sua renda. Essa política é justa? Se não é, quem paga muito e quem paga pouco? Faz alguma diferença se a baixa renda de Paulo decorre de algum problema médico ou da sua decisão de seguir a carreira de ator? Faz diferença se a alta renda de Pedro se deve a uma grande herança ou à sua disposição para trabalhar muitas horas em uma atividade fatigante? Veja, essas são questões difíceis, sobre as quais as pessoas provavelmente discordam. Se a cidade contratasse 2 especialistas para estudar como deveriam taxar os moradores para pagar pelo poço, não seria surpreendente que eles oferecessem conselhos conflitantes. E veja, isso hoje acontece com o uso de recursos naturais, com o uso de recursos minerais. E esse conflito de valores acontece quando um rico e um pobre, um cara que ganha 1 milhão e o cara que ganha R$1.000, eles vão ao mercado e pagam o mesmo imposto pelo feijão. Esses conflitos, eles existem. Então veja, e são conflitos de valores, valores de sociedade, valores éticos, valores humanos, valores filosóficos, valores políticos, valores econômicos. Então, esse exemplo simples mostra por que os economistas, às vezes, eles divergem brutalmente a respeito de políticas públicas. Como vimos anteriormente, durante a discussão sobre análise positiva e análise normativa, as políticas não podem ser julgadas somente com base na ciência. Algumas vezes os economistas podem dar conselhos conflitantes porque têm valores diferentes. Aperfeiçoar a ciência econômica não vai nos dizer se é Pedro ou Paulo quem está pagando demais. Ou seja, a realidade é complexa, as análises são relativas e nós temos aí mais um ingrediente que faz com que economistas discordem brutalmente. Outra questão aqui é a percepção e realidade. Como existem diferenças de julgamento científico e de valores, é inevitável que haja divergência entre os economistas. Mas não devemos enxergar o grau dessa divergência. Os economistas concordam entre si com muito mais frequência do que se imagina. A tabela 1 contém 20 proposições de política econômica. Em pesquisas com economistas profissionais, essas proposições foram endossadas pela esmagadora maioria dos entrevistados. A maior parte delas não receberia o mesmo apoio consensual do público em geral. A primeira proposição da tabela é sobre controle de aluguéis, uma política que estabelece o valor máximo legal de que os proprietários podem cobrar. Quase todos os economistas acreditam, depois eu vou voltar, que o aluguel afeta de modo negativo a disponibilidade e a qualidade da moradia e que essa é uma forma muito dispendiosa de ajudar os membros mais necessitados da sociedade. Ainda assim, muitos governos municipais optam por ignorar as advertências dos economistas e estabelecem tetos para os aluguéis que os proprietários podem cobrar de seus inquilinos. A segunda proposição da tabela refere-se a tarifas e cotas de importação.
duas políticas que restringem o comércio entre nações. Por motivos que discutiremos em outros capítulos, quase todos os economistas se opõem a essas barreiras ao livre comércio. Todavia, ao longo dos anos, o presidente e o Congresso optaram por restringir a importação de determinados